Tá bom. Boa noite. Boa noite, mulheres inscritas aí para esse evento, para a gente fazer um bate-papo sobre menopausa, para vocês tirarem as suas dúvidas. Vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês, para quem não me conhece, me conhecer. Meu nome é Ana Cláudia Montesino, eu sou formada em nutrição pela PUC de Campinas. Trabalho e comecei a minha vida trabalhando com nutrição materno-infantil, então já envolvia mulheres e crianças, né? E fui durante a minha vida aí de consultório e de experiências em hospitais, fui trabalhando muito com público feminino, que a princípio era um público que tinha mais procura quando relacionava a nutrição a emagrecimento, né? Como eu me formei há mais de 20 anos, aí há mais de 25 anos, a busca pela nutrição foi mudando, né? Eu sempre atendi em consultório, mesmo na época em que trabalhava em hospital, então nas minhas folgas ali que tinham de final de semana, eu atendi em consultório, e acabava tendo essa demanda de público feminino pelo emagrecimento, às vezes por problema de saúde, porque por muitos anos atendi vários convênios, e junto com essas queixas das mulheres, vinha muito junto a queixa estética, né? A questão da estética. Ah, doutora, minha pressão está alta, meu peso está um pouquinho acima, e tem a gordura localizada, bumbum, barriga, celulite, toda essa questão. O que acontece é que durante esses anos de atendimento, o meu público foi envelhecendo comigo, né? Eu comecei atendendo bem novinha, e o meu público, que já era adulto, mas ainda tinha muita, por exemplo, muitas mães que traziam as filhas, né? Esse público foi evoluindo na vida comigo, e o que acabou é que, de uns anos para cá, essas pessoas que me conheceram lá no começo da minha trajetória acabam me buscando hoje com outras queixas, né? Como, por exemplo, dessas mulheres que envelheceram e que acabam tendo essas situações muito relacionadas ao término do período que a gente chama reprodutivo, né? Que é o início do climatério, quando começa aquela oscilação de fluxo menstrual, menstrua hoje, fica 3 meses sem menstruar, depois menstrua 2 meses, depois fica 6 meses sem menstruar, às vezes o fluxo muito menor, de repente um fluxo super intenso. E aí, junto com essa fase de climatério evoluindo para a menopausa, vem essas queixas que começam a afetar a nossa vida diariamente. Por que eu estou falando diariamente? Porque quando a gente tem um processo de doença, vamos pensar numa gripe, uma coisa básica, né? A gente entende que aquilo começa num dia X, vai ter ou não 24, 48, 72 horas de febre, vai evoluir lá com uma dor no corpo, eu vou tomar remédio, a partir do terceiro dia eu começo a melhorar. Essa fase de climatério e menopausa, ela é um mistério. Por quê? Às vezes a mulher fica 8 meses sem menstruar, né, sem ter um ciclo menstrual, e imagina, fala, não, agora minha menstruação vai parar. Agora eu vou começar a contar o meu dia 1 da menopausa. E aí, passa, quando chega no nono mês, ela tem um outro ciclo. Às vezes um escape muito pequenininho, mas tem algum sangramento. Aí a gente zera de novo o reloginho da última menstruação, né? A menopausa inicia-se a partir da última menstruação, na realidade, depois que você fica um ano sem esse fluxo menstrual. Só que neste período de adaptação do corpo, onde os hormônios começam a diminuir, então a gente começa a ter aquela início de falência dos ovários que produzem a progesterona, que é o hormônio que mantém a nossa forma corporal no sentido de a gente tende durante esse período, né, que seria o período
onde estamos suscetíveis a uma gestação, nós temos, por exemplo, as gorduras distribuídas no bumbum, no quadril, nas mamas. Isso vai dando um formato para o corpo, né? Às vezes um pouco na barriga, mas não é intenso na barriga, por exemplo. Quando acaba esse período aí, que a gente começa, tem a falência e diminui muito a progesterona, essa distribuição de gordura corporal, ela muda completamente. Então, o que a gente vê? A gordura começa a aparecer muito mais na barriga do que nas outras partes do corpo. Então, tem muita mulher, por exemplo, que se queixa, fala, doutora, de repente eu tinha um bumbumzinho, vai, às vezes a pessoa nem tem um bumbum grande, mas assim, eu tinha um bumbum e uma coxa mais grossa, a minha coxa afinou, meu bumbum desapareceu e minha barriga está aumentando. O meu peso começou a aumentar de uma hora para outra e eu continuo comendo o que eu comia, eu continuo na atividade física, ou às vezes até sem atividade física, como eu sempre fui, e o peso começa a ter uma. Disparou. De repente, em um ano, eu comecei a aumentar 2, 3 quilos de uma vez. Isso é uma queixa básica já dessa fase, né? E isso começa, assim, a aparecer no climatério. Se eu sou uma mulher que já venho de um excesso de peso, de um sobrepeso de algum tempo, isso fica muito mais evidente e é muito mais desconfortável, né? Junto com isso, começam a ter umas questões do tipo assim: eu sempre fui uma pessoa de pique, sempre trabalhei, fiz atividade física, ou cuidei dos filhos, dos netos. De repente, eu acordo, comecei a acordar uns dias desanimada, sem vontade de fazer nada, ou com uma sensação de cansaço, de dor no corpo muito intensa, né? E essas queixas, elas vão assim, elas oscilam, né? Meu sono começou a alterar, meu intestino ficou mais preso, meus exames, voltei ao ginecologista, começaram a alterar de repente. Então, assim, a minha alimentação é a mesma, mas a minha glicose começou a subir, a minha glicemia começou a subir, ou meu colesterol aumentou. Meus exames de tireoide, que sempre davam normais, começaram a ter algum tipo de alteração. E isso são, além de existirem essas queixas, né? Elas são sintomas que a gente não sabe quando vai regularizar, né? A gente não sabe como vai evoluir, porque às vezes você está entrando começando essa fase do climatério. Então fica tudo em suspenso, né? Será que eu vou parar de menstruar agora ou não? Vou continuar menstruando até quando? Será que essa dor no corpo, esse cansaço vai melhorar? Será que eu vou ter disposição para voltar a fazer atividade física? Será que meu sono vai voltar a ser bom? Essas queixas todas vão se acumulando, né? Vão misturando com essa vida do dia a dia que a gente tem, né? De administrar casa, trabalho, alimentação, vida familiar, vida social, com os amigos, com família. E vai ficando difícil, puxado, e a gente vai desanimando e tendo uma sensação assim: bom, envelheci, daqui para frente vai ser desse jeito, né? Aí eu quero trazer as boas notícias para vocês, né? Não, não vai ser desse jeito para sempre, né? Primeiro que assim, vamos entender, esses sintomas eles podem ser mais ou menos intensos de acordo com a história pregressa que nós temos. O que que é isso? Como foi seu ritmo de vida antes? Como era a sua alimentação antes? Como era a prática de atividade física na sua vida? Se você teve, se você não teve? Qual o ritmo disso? Como veio essa história do seu peso? O peso sempre ficou bom e de repente aumentou? Eu sempre briguei com a balança, sempre estive acima do peso. Essa história pregressa já determina um pouco da intensidade desses sintomas que nós temos. A gente percebe, às vezes, algumas tendências na família, por exemplo. Ah, minha mãe teve muitos calorões, os fogachos. Eu comecei a entrar no climatério e comecei a ter também.
né? Ou não, a minha mãe passou super bem por essa fase, poucas queixas, o peso não aumentou muito, mas eu puxei um pouco mais, por exemplo, do corpo da família do meu pai, que às vezes é um pouco, sei lá, na família do meu pai as pessoas são um pouco mais gordinhas. Eu posso ter uma influência aí, não nessa sinalização por conta do histórico familiar, que no caso viria do pai, pelo excesso de peso. Então, assim, o excesso de peso pode acarretar em sintomas mais desagradáveis, sim, nessa fase da menopausa, né? Então, assim, veio de alguma forma de uma história genética, mas não necessariamente só da mãe. Se eu tenho um corpo, que a família do meu pai é mais gordinha, mais forte, mais pesada, e eu acompanhei um pouco desse perfil, eu tenho um pouco desse fenótipo, né, desse aspecto físico, pode ser que eu tenha sintomas da menopausa e do climatério, por exemplo, pioradas por conta da minha condição física, que veio desse perfil, desse padrão familiar. Então, isso é uma das coisas, uma das primeiras coisas que eu vou avaliar com vocês ali quando eu estou na consulta, né? Como que é esse entorno da família? Como foi essa formação de hábito alimentar? Como era o hábito de atividade física? Como era a rotina diária da casa, da vida? Porque às vezes a gente tem um histórico dentro de casa com a família e a gente carrega isso com a gente para dentro da família que nós constituímos. E pode sim afetar, lógico, resultar em sintomas piorados por essa fase do climatério, pela alteração hormonal. Uma coisa que eu acho importante de falar para vocês é o seguinte: a redução da progesterona, ela tem muito a ver com a mudança da composição física, né? Então, como é meu percentual de gordura, como é a minha distribuição entre a relação músculo, massa muscular e gordura corporal, ela afeta nesse aspecto. Mas nós temos um aspecto que da tendência com o envelhecimento a termos um metabolismo mais reduzido, né? Então, assim, eu deixo de gastar em repouso o tanto de energia, né? O tanto de calorias que eu já gastava antes. Então, por exemplo, aos 20 a gente tem um perfil metabólico, um gasto energético diário, em repouso. Aos 30, outro, aos 40, outro, aos 50, outro, aos 60, outro, aos 70, outro. Esse gasto energético nas mulheres tem a ver com envelhecimento, redução de massa muscular. Não necessariamente com a queda de progesterona. A queda de progesterona, ela contribui para a mudança da distribuição corporal, músculo, massa muscular, gordura corporal total. Isso é importante dizer por quê? Porque às vezes a gente começa a ter alguns sintomas de climatério e joga todas as expectativas de emagrecimento, por exemplo, na reposição hormonal, que não necessariamente eu fazendo uma reposição hormonal, que não também não precisa ser via oral. Aliás, hoje se trabalha muito com a bioidêntica, que são aqueles gels, creminhos que a gente passa na pele e que nem precisam ter dosagens tão altas assim, que são feitos, vamos deixar claro aqui, sob prescrição médica, tá? Hormônios são os médicos que vão orientar a sim ou não para a reposição, tá? Mas também não ponha todas as suas fichas nesse tipo de tratamento, porque essa não é a solução. Porque a progesterona, ela altera a sua distribuição da composição corporal, que talvez o que seja muito mais útil nessa situação é reorganização do hábito alimentar e atividade física.
Mulheres, vou dar uma notícia para vocês. Não tem como fugir da atividade física também. Se você não gosta, começa seu planejamento mental de como você vai fazer para começar a gostar. Por quê? Nesta fase nós temos redução da massa muscular, a gente começa a perder essa estrutura muscular, junto com ela, o que dá elasticidade e plasticidade para essa pele, que está muito vinculado a colágeno, que vai resultar, sim, na redução de massa muscular. Redução não é que a gente vai minguar, a gente vai perdendo tônus e vai perdendo, sim, a estrutura dessa fibra. E o que vai manter isso? A dieta equilibrada e a prática de atividade física. Desiludam se vocês acham que existe uma ação, uma única ação que vai ser a solução para tudo. Isso não existe. Quanto mais ações combinadas, mais resultados positivos tendemos a ter. Então, o ideal, se eu puder dizer para vocês qual é o ideal para começar a ter início na melhora deste processo, é um bom acompanhamento médico, reestruturar hábito alimentar, prática de atividade física e sempre que possível, né, mas também é uma indicação desse processo, o cuidado com a saúde mental. Então, mente e corpo têm que estar o mais equilibrado possível. E isso a gente não consegue com fórmulas mágicas de internet nenhuma, gente. Então, assim, a alimentação está muito vinculada aos sintomas, por exemplo, se eu tenho uma alimentação muito desequilibrada, sem horários, então às vezes eu fico o dia inteiro sem comer, falo, quando chega a tarde, no final da tarde, eu belisco um negocinho, depois eu janto super bem, vai faltar nutrientes, vai faltar vitamina, vão faltar, né, vitaminas, minerais, para fazer esse processo de equilíbrio. A atividade física vai ajudar, vai contribuir para a composição da massa muscular. E aí a dieta, a alimentação, gente, e entendam, a alimentação, eu não quero dizer dieta restritiva, mesmo que você esteja acima do peso, né? Dieta restritiva é uma estratégia e ela pode ser utilizada para o emagrecimento por um tempo, mas principalmente nessa fase de climatério e menopausa, o equilíbrio leva a resultados positivos, tanto com relação ao equilíbrio do peso corporal, como também para esses sintomas pontuais, como melhora de sono, melhora do processo digestivo, porque começamos a ter umas reduções de enzimas digestivas, suco gástrico, que vão diminuindo. Então, a gente começa com aquela questão assim, doutora, tudo que eu como me estufa. Se eu comer algo no almoço muito pesado, ou que seja muito diferente do meu hábito, já não consigo jantar. Chega à noite, parece que eu almocei um javali. Eu não digeri aquela alimentação. Eu ainda estou conversando com ela. Melhor comer, tomar um cafezinho com leite e comer um pedacinho de pão, né? Então, assim, a alimentação, quando a gente fala, por exemplo, de preservação de massa muscular, o que vai ser avaliado? Valor calórico, primeiro que a gente tem para equilíbrio do peso, ou para emagrecimento, ou até para aumentar o peso, porque também, gente, uma mulher magra, quando entra no climatério, se ela perde muita massa muscular, ela emagrece. E aí ela emagrece, perde massa muscular,
vai perdendo a estrutura corporal. Às vezes, essa pessoa mais magra tem tendência a exagerar na atividade física, porque ela fala, gente, eu preciso treinar para recuperar essa massa muscular que eu estou perdendo. Só que se ela não tiver um consumo calórico adequado para aquele gasto, ela treina e ainda vai emagrecer mais, ela vai perder mais massa muscular, dependendo do ritmo de treino dela. Vocês estão conseguindo acompanhar que tudo é muito individualizado, justamente porque a gente precisa olhar qual é a situação de cada mulher? Então, essa mulher, por exemplo, aliás, todas nós, a gente precisa entender o seguinte: por exemplo, quando a gente pega uma mulher no climatério que está acima do peso, a tendência é: vou fechar a boca, né? Vou parar de comer. Então, vou começar, agora vou reduzir meu consumo calórico. Primeira coisa que ela tira, carboidrato. Não, vou tirar carboidrato, e aí às vezes é um tirar de carboidrato bem radical. E aí essa mulher já vem num processo, apesar de estar acima do peso, ela já vem num processo de algum tempo perdendo massa muscular. A massa muscular está diminuindo. Essa massa muscular que está diminuindo, se eu tiro o carboidrato, ela vai emagrecer na balança, mas ela vai perder mais massa muscular. E aí, se você faz um exame de bioimpedância, como que eu faço no consultório, você vê que essa mulher está num processo de emagrecimento, mas o que ela está comprometendo não é gordura, é massa muscular. Você põe lá na bioimpedância e você vê que de um mês para outro ela perdeu, vamos aí dizer, 1,5 kg, 2 kg, que seja 3, e o que aconteceu é que o percentual de gordura aumentou. Por quê? Porque ela perdeu a coisa errada. E aí, junto com esse aumento do percentual de gordura, piorou a flacidez. Então ela fala assim: eu emagreci e agora estou inteira, estou com aparência de velha. Despencou tudo, doutora. Despencou mama, despencou bumbum, né? Meu culote, minha perna está mais fina. Eu fico em pé em cima do joelho, eu fico com aquela camadinha de pele acumulada. Por quê, gente? Piorou a flacidez. Então, por isso, às vezes, a mulher me procura no consultório mais jovem, num desespero do emagrecimento, e eu tento, lógico, gente, se eu tenho um propósito imediato, eu tenho uma festa imediata, tudo bem por um mês eu fazer uma coisa mais radical para eu entrar num vestido. Desde que dali para frente, passou a festa, a gente comece a tomar os cuidados para continuar nesse processo de emagrecimento de forma a preservar a massa muscular. Isso, inclusive, na mulher jovem. Porque essa mulher, se não houver uma fatalidade no meio do caminho, ela vai envelhecer e ela vai entrar no climatério e na menopausa. E se ela comprometer essa massa muscular neste período de vida, ela chega na idade avançada com menos massa muscular. E aí ela começa a entrar na deficiência dessa massa muscular. E aí a gente desenvolve um quadro que inicialmente é estético, é aparência. Doutora, não estou gostando, fiquei inteira mole. Isso nesse momento imediato. Com o envelhecimento, ela desenvolve uma coisa que já é categorizada como doença, que é a sarcopenia, que é uma baixa tão grande dessa massa muscular que fica aquela idosa que não tem equilíbrio, que tropeça, que cai, que quebra, porque cai, não tem estrutura muscular para se sustentar, ela fratura os ossos, né? Então, quando eu falo nos meus posts, nos feeds, nas lives, quando eu falo da minha preocupação na preservação de massa magra, que vai além da perda do peso de balança, eu já estou, como eu trabalho com essas mulheres que já estão numa idade avançada, né? Eu, por exemplo, esse ano faço 50 anos, eu tenho pacientes de 70, já próxima aos 80. E que a gente percebe que elas, com o cuidado durante todos esses anos, elas conseguem ter qualidade de vida com essa idade. Gente, a barriga aumenta.
porque é uma tendência da redução da progesterona. Ok, isso é um fato, né? Isso acontece. Não quer dizer que a gente vá obrigatoriamente ficar barriguda, tudo vai depender dos cuidados que eu vou ter. Quanto antes eu começar esses cuidados, então comecei a ter sinais de climatério, começa a cuidar. Se é que você já não se cuidava antes. Por quê? Porque você vai ter resultados melhores. Você consegue envelhecer e ter uma forma corporal, né, uma estética, uma autoimagem gerada pelo próprio cuidado, que vai ser favorável. Então você vai se olhar no espelho e falar: gente, estou feliz com esse corpo. Para isso, gente, é assim: um tratamento, o acompanhamento, ele é por um período mais longo. Esse mais longo não quer dizer que tenha que ser um acompanhamento. Ana, se você for me acompanhar por um ano, eu vou ter que ir todo mês durante um ano a um consultório? Não necessariamente. A gente vai evoluindo, às vezes vai uma vez por mês no início, porque eu preciso acompanhar de perto. Depois a pessoa vai engatando nas mudanças e tomando consciência e vendo os resultados, e aí ela vai ficando tão satisfeita com o resultado que ela vai se motivando a continuar a tomando os cuidados, né? E se cuidando e prestando atenção no hábito alimentar, que a gente vai espaçando isso. Às vezes você vai fazer um tratamento de 2 anos, mas nesse segundo ano você vai me ver uma vez no seu ano, né? Mas é um período longo, gente, porque é um período que dura, às vezes, 2, 4, de repente, às vezes até, dependendo de quando começa a oscilar essa menstruação, às vezes a mulher demora até 4 anos para entrar, iniciar mesmo essa fase da menopausa. E alguns sintomas, como os calorões, essa alteração do sono, de funcionamento intestinal, acabam durando até um pouco mais depois que ela já para de menstruar. Também não é um toque de mágica, ó, parei meu ciclo menstrual, agora zerou. No dia seguinte, tudo zerou, né? Ou no ano seguinte, tudo zerou. Não. E a gente vai entrando com as intervenções através de alimentos. Então, por exemplo, o uso de algumas sementes é interessante para ajudar nessa fase. Uso de chás, uso de fitoterápicos, né? Cuidado, porque aí temos fitoterápicos que não podem ser prescritos por profissionais que não sejam médicos. Então, cuidado, porque hoje se vende muita coisa na internet, é um acesso às vezes livre, a gente compra, e isso tem um efeito que pode ser dúbio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente pensa em taurina, que é um pedacinho da proteína, né, um aminoácido, mas que vende na forma de suplemento como inocente, ele pode ser, dependendo da dosagem, excitatório ou relaxante, né? Se a gente pensar em chá verde, eu posso me beneficiar do uso do chá verde, mas na dose errada, ele pode me gerar uma crise de ansiedade, que já é um quadro que pode ocorrer em algumas mulheres nessa fase de climatério. Tem mulheres que tendem a ficar mais irritadiças e aí mais ansiosas, mais agitadas, e tem mulheres que têm um perfil mais depressivo. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque tudo isso tem que ser o refinamento muito fino de uma conduta. A alimentação equilibrada, para a gente preservar funcionamento intestinal, para a gente manter uma flora saudável, para a gente poder ter uma boa adequação, inclusive da produção de hormônios e de neurotransmissores, é importante. Quando a gente fala em fibra, quando eu estou falando aqui em fibra para vocês, gente, não adianta se entupir de salada. A gente precisa das fibras que vêm dos vegetais cozidos. Essas fibras colaboram para a nossa saúde intestinal, ajudam a manter a flora. Não adianta se entupir de probiótico, porque hoje vende isso fácil na farmácia. A gente ainda tem probióticos aí de caixinha para vender. Só que dependendo do quadro que eu tenho, eu preciso de cepas específicas desses probióticos.
Se eu preciso de cepas específicas, vou dar um exemplo, gente. Se vocês olharem caixinha de probióticos em farmácia, muitos deles têm um que chama acidófilos. Acidófilos para uma mulher que vem sofrendo, às vezes, de baixa de enzima digestiva, que come rápido e que tem queixa de gases, é uma bomba, porque para muitas mulheres ele aumenta a produção de gases. Então a pessoa toma o probiótico e fala, doutora, piorei exponencialmente, porque minha barriga estufa mais ainda, né? Eu tenho dor por conta dos gases. Então a gente precisa disso. Precisa lembrar de consumo de água. Porque a água vai compor, inclusive, essa parte de pele, gente, de corpo, vai ajudar no funcionamento intestinal. A água faz transporte de nutrientes para dentro das células, né? Ela que ajuda a fazer essa conexão desse reloginho suíço que é o nosso corpo. A redução dos alimentos industrializados, né, de muito alimento processado, muito alimento com conservantes, é super importante, é fundamental, né? Gente, vocês veem que é um tempo assim que passa rápido, né? Eu tô aqui com o cronômetro ligado para a gente não despencar no meio, não perder o tempo e não perder essa conexão. Tem muita coisa, né? Cuidado com o uso de suplementos de vitaminas aleatórios. A gente tem suplementos, nutrientes que competem entre si, vitaminas e minerais que competem entre si. Então, às vezes, a autossuplementação gera mais problema do que resultado positivo, né? Aqui, o que eu vou ter para vocês? Para vocês que fizeram a inscrição, que participaram, ou que assistirem essa live, até o dia 7 de setembro, ia falar até dia 6, vou estender até dia 7 de setembro, porque é feriado, que vocês que me procurarem após essa live, quiserem agendar uma consulta inicial para a gente começar a cuidar de vocês, vocês terão 15% de desconto nesta consulta. Todas as consultas realizadas presencialmente incluem, sim, o exame de bioimpedância, porque eu gosto de acompanhar a qualidade do corpo, o que está acontecendo no corpo em termos de composição física, além de sinais e sintomas. Vou deixar para vocês também que fizeram a inscrição, vou enviar para vocês cupons de desconto para a Miss Green, que vende kits e alimentação congelada, são dietas mesmo, de acordo com o objetivo de vocês. Se precisarem, eu fico à disposição aí também para ajudar na aquisição, mas eu vou mandar para vocês, como vocês fizeram o cadastro, vai ficar para vocês os cupons, né, de desconto, tanto da Miss Green, como da loja Mundo Verde da Avenida Paulista, aí do Top Center, tá? Tem uma parceria formada aí com a Geolaser da Vila Nova Conceição. Então, nós também vamos disponibilizar em breve alguns descontos para vocês, mas para isso eu preciso que, primeiro, para o desconto de consulta, vocês façam o contato, o agendamento e o pagamento da primeira consulta até o dia 7 de setembro. Isso vai encerrar dia 7 de setembro, ok? 15% de desconto. E teremos os cupons, então, que serão enviados para quem fez a inscrição, ou via e-mail, ou via WhatsApp, para quem deixou o WhatsApp cadastrado. A gente vai enviar os códigos de cupons, e esses códigos é que vão permitir que vocês tenham acesso aos descontos personalizados, ok? No desconto nas compras de vocês. Combinado? Então, até dia 7, 15% de desconto. Preciso que vocês façam o contato, agendamento e o pagamento da primeira consulta para esse desconto, ok? Até o dia 7. E cupons Miss Green e lojas Mundo Verde também vão chegar aí para vocês nos dados que vocês cadastraram. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Vamos ter mais lançamentos aí para frente.
tudo falando sobre saúde da mulher, nutrição da mulher, qualidade de vida, bem-estar, mas lembrem-se, quanto mais personalizado, quanto mais focado em você, melhor o resultado da sua intervenção e melhor a melhora dos sintomas e dessas queixas que vocês apresentam, tá bom? Espero vocês até breve. Muito, muito, muito obrigada.